Começa aqui o espaço de comentário de Pedro Santana Lopes. Boa noite. Olá, boa noite. Já vamos falar do BES, que tem pano para mangas com estas últimas decisões, mas para já este novo passo da CMTV. São boas notícias. São boas notícias para os angolanos, para os moçambicanos, todos que lá vivem, muitos portugueses que vivem lá, e de certeza que vai permitir, como dizia Otávio Ribeiro e o Luís Santana, alargar a cota de mercado, alargar a influência da CMTV, e eu devo dizer que fico impressionado com este sinal de vitalidade destes passos, sabendo que estamos numa casa com uma administração sensata e prudente, e poder dar estes passos com tão pouco tempo de vida, digamos assim, 1 ano e meio, mais coisa, menos coisa. Mas também é uma boa notícia porque é um motivo de esperança para os portugueses, muitos, que me encontram às vezes e falam comigo e dizem: quando é que começamos cá a ver em todas as plataformas? O Otávio Ribeiro falou nisso e o Luís Santana também, o administrador, e esperemos de facto que isso possa acontecer também daqui a não muito tempo. Mas enfim, parabéns por esta capacidade da CMTV. Agora irão brilhar em territórios tão importantes, países tão importantes como Angola e Moçambique, com os operadores já estão há muitos anos no terreno e que agora vão ter aquilo que eu sinto que receiam, que é a CMTV em pleno lá. Um dia destes cá, em pleno está assim, mas todos em pleno nas plataformas. É uma boa notícia, fico contente. Vamos então ao BES. Bom, eu nem sei bom. O BES bom, mas mau. Isto é uma história. Há aqui o bom, o mau e também há o vilão, não é? Como o título do filme. Bom, eu nem sei muito bem por onde começar. Primeiro, nem eu. Talvez começar por esta decisão. Criar um BES mau e um novo banco, um BES bom, mas deixando os acionistas no BES mau. Há acionistas a queixar-se já, não é? Isso já. Aí é compreensível, quer dizer, há aqui várias razões que não podem ser ignoradas para esse descontentamento. De facto, durante semanas foi dito que não havia problema com o BES, resumindo e concluindo, e que as pessoas podiam confiar no BES, e foi dito nomeadamente pelo Governador do Banco de Portugal e pelo Presidente do BES. Pode dizer, o Primeiro-Ministro também disse, e o Presidente da República. Mas atenção, já exerci essas funções, conheço a lei, sei, e sabem os senhores, são os jornalistas, quem avalia a performance do sistema bancário, o cumprimento da lei, quem tem supervisão a seu cargo, é a entidade reguladora, é o Banco de Portugal. Eu, quando exerci essas funções, havia notícias de problemas, hoje em dia posso falar nisso, com o BCP. E lembro-me de ter falado na altura com o Dr. Vítor Constâncio, para além do Ministro das Finanças, mas o Ministro das Finanças, que era o Dr. Bagão Félix, disse: temos que falar com o Dr. Vítor Constâncio. E falámos com ele e perguntámos, de facto, o que se passava. E pronto, as notícias que nos deu na altura não foram muito inquietantes. O PCP depois veio a ter problemas grandes, mas, quer dizer, isto é uma história com anos. E eu ontem até fiz um escrito na minha página de Facebook, em que dei conta da incomodidade que me causa esse processo, quer dizer, a evolução que aconteceu estas semanas, e depois, de repente, aquela sexta-feira à tarde, aquilo ter caído a pique novamente, já tinha caído 40 e tal % 2 dias antes, e meia hora antes de fechar a Bolsa, foram suspensas as cotações e depois aconteceu o que aconteceu este fim de semana. E o que aconteceu este fim de semana, por exemplo, leva ao ponto, domingo, temos aqui um caso extraordinário do Diário da República, 114b 2014, o Conselho de Ministros reuniu domingo, com Paulo Portas como Primeiro-Ministro, o Presidente da República promulgou domingo e o Dr. Paulo Portas referendou domingo e foi publicado ontem, de hoje, data de 4 de agosto, e, portanto, é dos decretos-lei mais rápido da história. Relâmpago. Relâmpago, mas, quer dizer... De algum modo compreensível. Já aconteceu decisões, uma ou duas, assim... Já aconteceu. Mas o Partido Socialista chama-lhe um Conselho de Ministros clandestino. Podemos chegar a esse ponto ou não? Não. Sim, quer dizer... Ministros consultados por e-mail é assim, sui generis. São as novas tecnologias.
Eu devo dizer, em 2003, agora para responder a isso, em 2003, na Estónia, eu passei lá uns dias de férias e vi 2003, repito, ainda a Estónia não estava na União Europeia, era o país mais avançado em e-government. O Conselho de Ministros reunia com os ministros em diferentes sítios por computador e, portanto, videoconferência, e era assim já reuniam, em 2003. Portanto, a mim isso não me causa confusão nenhuma. Eu despacho a maior parte dos assuntos, por exemplo, imagina a Santa Casa da Misericórdia, a maior parte já despacho por e-mail, não autorizo ou não autorizo por e-mail. É evidente que estamos num tempo hoje em dia em que é possível, de facto, haver Conselho de Ministros com as novas realidades tecnológicas em que os ministros não têm que estar todos juntos. Mas uma decisão, esta decisão, apesar de ser a transposição de uma diretiva europeia, portanto, mais tarde ou mais cedo, tinha que ser feita. Isso é que está em causa, exatamente. É que é a transposição de uma diretiva europeia que é aplicada pela primeira vez em toda a União Europeia, aqui em Portugal e neste caso. E é isso também que me incomodou. Eu usei ontem, à hora do almoço, a palavra cobaia. E disse, incomoda-me que Portugal seja cobaia, mais uma vez, do experimentalismo sociofinanceiro de dirigentes da União Europeia. Esta diretiva foi aprovada, por acaso, praticamente sem votos contra. Nem o Bloco de Esquerda votou contra, abstiveram-se lá as duas deputadas, apesar de ontem se terem batido muito contra. E esta diretiva foi uma reação ao que aconteceu desde a crise de 2008, com uma série de bancos a falirem e os contribuintes a pagarem. O que não está certo. E, portanto, a orientação de princípio está correta. Ou seja, quem deve pagar são os acionistas, mas, em minha opinião, a diretiva precisa de ser afinada e os normativos, eu acho que devia ser distinguido entre acionistas que tiveram responsabilidades na gestão ou contribuíram para eleger a gestão e os que não tiveram. Acho que há aqui um trabalho a fazer, porque isto é uma aplicação, como é que eu lhe ia dizer, a frio. É como arrancar um dente... Mas urgente, não é? Urgente, é como uma operação sem anestesia. Quer dizer, isto foi sem anestesia. As pessoas de repente tiraram-lhes isto e o que viram foi, olha, vamos criar um banco novo que fica com o que é bom e os acionistas atuais vão para o banco mau e levam o que é mau. Neste momento ainda não sabe o que é bom e o que é mau. Eu sei que há clientes do BES antigo que têm operações, umas que têm garantia, há outras que não têm garantia. Portanto, como é que se faz nesse caso? Fica o cliente com as operações no novo banco e outras no BES, talvez. Dou-lhe um exemplo. O Espírito Santo de Saúde, por exemplo, que está cotado em bolsa, fica onde? Fica no banco novo ou vai para o banco mau? Eu não estou a dizer que houvesse alternativa perante o que aconteceu. O que me impressiona, e as pessoas também, porque porventura ouçam ou leiam aquilo que escrevo, têm de compreender, é que esta história da supervisão, dos falhanços da supervisão, é uma história que me incomoda desde há anos, sobre a qual escrevo e sobre a qual falo há anos, que acho inacreditável. Bem, acho que é público, só para as pessoas perceberem os problemas que tive com o anterior governador do Banco de Portugal, Dr. Vítor Constâncio, muita gente já não se lembra disso, já foi há 10 anos. E quer dizer, não são questões pessoais, porque era o Dr. Constâncio, agora é o Dr. Carlos Costa, nível europeu também falha. Mas acha que isso acontece por falta de instrumentos? Ou... Falta de instrumentos e duas coisas que isto prova e que temos que pensar muito sobre isto. Carlos Castro tem que fazer aqui telejornais todos os dias, era o que se faltava que se lembrasse do que é que diz cada um dos seus convidados durante 1 ano e meio. Mas... Desde que foi a crise de 2008, eu em muitos escritos, em muitos sítios, aqui consigo, disse, falta fazer a verdadeira regeneração do sistema financeiro. E estes colapsos consecutivos vão acontecendo em bancos, é porque esse sistema de supervisão, apesar de ter sido criada agora a União Bancária no Parlamento Europeu e na União Europeia, com o primeiro pilar, supervisão, segundo pilar, o Mecanismo Europeu de Resolução, terceiro pilar, um fundo que vai demorar uns anos a criar, que vai ter cerca de 60 mil milhões de euros, para quê? Que os bancos vão financiando ao longo destes anos, para permitir, quando houver saídos num banco, não sejam os contribuintes a pagar. Certo. Eu, quando li isso, até a deputada Elisa Ferreira, foi elogiada pelo Primeiro-Ministro Passos Coelho, pelo trabalho que fez nesse processo. E Durão Barroso fez muita força. Durão Barroso teve um bom papel também, foi extraordinário nisso, e eu acho que é um bom caminho. Agora, é um bom caminho quando estiver criado. O que é que aconteceu aqui? Ainda não está criado o fundo e aplicou-se já o regime da diretiva, dizer assim, olha, aqui está um primeiro. Vamos apanhar este primeiro coelho. E, bomba, porque isto foi feito com Bruxelas.
E eu, com toda a franqueza, só o que me custa é não ter havido meios de ponderar a relevância do processo que decorreu nas semanas anteriores. Porque, de facto, os acionistas, todos eles, independentemente da sua responsabilidade, claro, desde já não sou acionista, não tenho nenhuma ação, podia ter comprado na Bolsa, mas não tenho nenhuma ação no Banco Espírito Santo, os acionistas foram atirados para o mato sem cachorro. Quer dizer, há pessoas com 10 mil euros, 15 mil euros, 5 mil euros, 20 mil euros, tinham lá o seu dinheiro, uns velhinhos, outros mais novos, e que ficaram sem dinheiro nenhum, quando ouviram semanas dizer, não há problema com o BES. O GES é uma coisa, o BES é outra. Então as pessoas foram no aumento de capital Santa Maria. E, portanto, eu quando faço esta chamada de atenção é porque acho que a União Europeia tem que parar de aprovar normas e diplomas relevantíssimos um pouco com os pés. Por muito bom que tenha sido o trabalho da criação da União Bancária, esta diretiva a frio, sem um regime transitório, é muito pesada. Eu não defendo que sejam os contribuintes a pagar, longe de mim tal ideia, o Estado também não. Mas vamos ver como isto acaba. Nós estamos a partir do princípio nesta operação que o banco vai ser vendido. Tem que ser vendido até... O banco novo. O banco novo e tem que ser há interessados no banco. Né? Sim, até outubro, daqui a uns meses. E, aliás, vai ser muito interessante ver a evolução, quer do novo banco, quer do mau banco. E a este propósito também não quero deixar de dizer que não me parece uma boa opção o presidente ou administrador do BES, BES antigo, ser o mesmo que presidente que ficou com a liquidação do Banco Privado Português. Porque é um sinal mau que é dado. Há casos de bancos tóxicos, de bancos maus, que tiveram alguma recuperação. Já não falo nos anos 90 na Suécia, em que há casos extraordinários que depois contribuíram para a dinamização de um sistema financeiro quase modular. Mas há o Northern Rock em Inglaterra já depois da crise de 2008. Sim, há vários casos. Há vários casos. A dimensão das perdas que vão ficar neste banco do passivo, mal, com certeza. E desses, quais são os tóxicos? É de facto, talvez o trabalho mais difícil para Vítor Bento neste momento. Com certeza que é. Para Vítor Bento e para o Banco de Portugal. É que isto é um trabalho que não está concluído. Quer dizer, porque, vamos lá ver, isto não é só questão dos acionistas, há as empresas. Uma série de empresas, por exemplo, tinham acordos de recuperação, créditos, financiamentos com o banco. Ao abrigo da lei, ao plano de recuperação de empresas, bem, que o BES participava. Neste momento vão quê? Vão para o Banco Mau? Bem, eu podia dar o nome de várias empresas, não vou dar, até por respeito ao sigilo profissional. Mas há umas que eu nem conheço, nem é pela minha atividade de advogado. Ficam penduradas. Porque o BES é isto, quer dizer, falir um Lehman Brothers nos Estados Unidos não tem a mesma relevância para a economia daquele país do que acontecer este trambolhão com o BES, com o peso que tem na economia portuguesa. Como se disse, que tem uma cota de mercado de cerca de 20%. Agora, e quer dizer, e os colaterais, as ramificações, os braços laterais, é muito mais de 20%. O BES está ligado aos mais variados setores da economia, como sabemos em Portugal. E por isso, com certeza pergunta-se assim, então, mas o que é que o Banco de Portugal podia fazer? Bem, eu não quero atirar achas para a fogueira, quer dizer, eu não quero agora estar a dizer que este se devia demitir ou aquele não se devia demitir. Nós temos é que resolver isto e temos de ter a noção que isto é muito desagradável, de facto, porque isto foi um golpe, foi um contratempo muito grande no processo de recuperação da economia portuguesa. Não há ninguém que deva estar... Bem, muita gente deve estar muito contrariada com isto, mas quer dizer, quem governa o país, o Primeiro-Ministro, por exemplo, convencido, a economia está a recuperar, devagarinho, leva com um processo deste em cima, como levamos todos nós portugueses, é muito complicado. E o que me assusta agora é ver, ouça, eu cá estou com os casos de estrangeiros a falarem-me, a perguntar o que é que podem fazer. Pessoas, de facto, tinham ações do banco. Já não falo das outras entidades do GES, que houve pessoas, de facto, que perderam milhões de euros. Mas, ouça, eu não falo das que perderam milhões de euros, embora tenha todo o respeito pelo dinheiro que tinham e pelo modo como conseguiram. Espera-se que tenha sido legítimo em todos os casos. Eu falo dos que tinham milhares de euros. E não é por ser provedor da Santa Casa, não é por armarem samaritano, é porque faz-me impressão que as pessoas, de facto, foram ao engano muitas delas. Eu sei de pessoas... Mas, Pedro Santana Lopes, isso é um negócio deste da tipo, Bolsa? Quando se compra em bolsa, assume-se
especulação. Há sempre especulação. Mas é especulação. Mas não é especulação. O valor real das empresas às vezes está oculto em todas as empresas, não é só nos bancos. Já tivemos crashes profundíssimos, como bem sabe, um deles provocado pelo próprio Cavaco Silva, no fundo, quando para disse que travar... a Bolsa estava a vender gado por lebre. No fundo, para travar uma especulação que atingiu níveis... Mas veja uma coisa. Inacreditáveis. Investir no mercado de capitais, podem uns fazer por especulação, outros fazem para tentar, nestes últimos anos, alguma remuneraçãozinha superior para as suas poupanças. Porquê? Porque as taxas de juros baixaram muito, como sabe. E, portanto, há pessoas que, até perante a estabilidade que é proclamada, etc., foram lá e que não são capitalistas, não são malfeitores. São pequenos acionistas. São pequenos acionistas, são pessoas que investiram. E faz-me impressão o modo como isto ocorreu, porque é assim, se o banco tivesse ido à falência, era igual para todos. Ainda bem que não foi, digo eu. Não queria que o banco fosse à falência. Mas tivesse ido, era igual para todos, grandes ou pequenos. Assim, diz aos acionistas, olha, tu vais para ali e levas o que é mau. E nós ficamos aqui com o fundo de resolução, ficamos com o que é bom e daqui a uns tempos vamos vender. Pressupõe que todos os acionistas têm responsabilidade. Todos têm responsabilidade. Quer dizer, que esteja lá o Espírito Santo, o Grupo Espírito Santo, o Crédit Agricole, o Bradesco, a PT, pronto. De um modo ou de outro, foram às Assembleias Gerais, elegeram a gestão, tiveram responsabilidade. Com os outros, faz-me impressão. Agora está encerrado. Vamos passar à fase seguinte. Está encerrado, agora as pessoas tenham direito a reagir. Há acionistas, já me escreveram, querem processar, querem fazer isto, aquilo, estão no seu direito. Agora há que cuidar do bom banco, mas há que cuidar também do mau banco. E há que procurar rentabilizar, tanto quanto possível, os ativos. Não se esqueça, está lá a Angola. Está lá o caso do BESA. Os 3,5 mil milhões, 5 mil milhões, estão lá. O que é que Angola vai fazer em relação àquele banco? O que eu acho é que não se deve olhar para o banco e o Estado português não deve favorecer isso, como dizer assim, olha, aquilo está tudo perdido. Vamos ver se aquela entidade consegue ir buscar tanto dinheiro quanto possível. Se consegue ir rentabilizar os seus ativos de um modo tão eficaz quanto possível, porque isso permitirá diminuir o prejuízo e, de algum modo, ressarcir acionistas. E eu penso que devem ser ressarcidos os acionistas na razão inversa da responsabilidade que tiveram daquilo que aconteceu no banco. E, portanto, estes normativos europeus... Eu estava a pensar como é que isso poderia ser feito, mas isso é extremamente difícil. É extremamente difícil. Mas, olha, mais excepcional do que este regime não há. Mais excepcional do que este regime não há. Dizer assim, olha, tu és acionista, hoje perdeste tudo. És pequeno acionista, não tiveste nada a ver com a gestão. Mas nós vamos fazer um banco novo e tu ficas com o lixo ao colo. Não há nada de mais discricionário do que isso. E está previsto na legislação europeia. Há privilégios creditórios. Quando há uma falência, o Estado pode chegar lá, os trabalhadores dizerem, sim, eu estou à frente em prioridade. Então porque é que não tem prioridade nestes recursos financeiros que se consiga ir buscar aqueles que não tiveram responsabilidades na gestão, comprovadamente? Está a ver que nunca estiveram em Assembleias Gerais, que não participaram em órgãos de gestão. Eu achava algo incompreensível, por exemplo, que o Grupo Espírito Santo, que teve as responsabilidades que teve na gestão, com aquilo que que conseguisse buscar com os ativos do mau banco, que ainda fosse pago em primeiro lugar e à frente dos outros. Bem, isso é que não consigo conceber. Só que ainda falta legislação, de facto, para isto. E nós não podemos estar a reunir com o Sr. Ministro só domingo, já disse que nós não tem mal nenhum, só quando acontece uma crise. Mas, digamos, este trabalho que falta na União Europeia. Está a falar da União Europeia, mas a precipitação é portuguesa. Acha que é uma precipitação... Está a falar de quê? A precipitação de quem? Que aspecto? De fazer este Conselho de Ministros, aprovar um decreto-lei que permite a divisão dos bancos, no fundo é isso. Mas isso não é precipitação. Isso é apagar a fogueira. Não, eu isso acho que não é precipitação. Precipitação, erro, na minha opinião. O Dr. Ricardo Salgado diz que só fala quando acabar a auditoria forense. E eu respeito, todos nós, com certeza, estaremos interessados em ver o que é que ele tem a dizer sobre isto. O que disse o Governador do Banco de Portugal ontem foi que o Dr. Ricardo Salgado e o outro administrador, Moraes Pires, julgo que era a ele que se referia, já depois de estarem com a ordem de saída, ainda assinaram umas cartas de conforto para uns venezuelanos, a Companhia Petrolífera da Venezuela, a PDVSA e para outros clientes estrangeiros também. E, portanto, há aqui um erro, que é não se ter dito logo ao Dr. Ricardo Salgado, olha, perdemos a confiança, o senhor vai sair e não volta mais ao banco. Tem lá mais um mês.
Isso não faz sentido. Eu, precipitação, acho que houve aí. O governador do Banco de Portugal até foi, de certa maneira, humilde. Mas eu devo dizer uma coisa, às vezes colaboradores meus, quando eu chamo a atenção, dizem, o doutor, peço desculpa, tem toda a razão. Digo, eu tenho lá em casa um armário cheio de razão, só que abro as portas e não me serve nada, não vejo lá nada. Aqui é a mesma coisa, a humildade é ótimo, a competência é ótima, é tudo ótimo, mas Portugal passa a vida nisto. Tropeção em tropeção, de engano, enganámos-nos, não correu bem, não era bem assim, nós gostávamos que tivesse sido de outra maneira. E as coisas, de facto, não correm como deve ser. Quer dizer, era expectável, perante tudo o que se sabe hoje, que, vamos ver, não funcionaram nem auditores privados, externos, nem o sistema de controle interno, nem a entidade reguladora Banco Europeu, nem a Troika. Porque eu não estou aqui, hoje os jornais fizeram, Santana Lopes critica Carlos Costa e Vítor Bento. Não é Carlos Costa e Vítor Bento, pode chamar Bento Vítor ou Costa Carlos. É o sistema como ele funciona e que permite situações como esta. Então, a Troika andou lá montada naquele banco e nos bancos portugueses todos durante 3 anos e não dão por um buraco destes. O que é preciso mais para as pessoas perceberem que o sistema de supervisão tem de mudar radicalmente? Há que dizer também que isto que está a acontecer com o BES e até com o BPN aconteceu por toda a Europa. E os países onde isto mais aconteceu foi a Alemanha e a França. E vamos ver, onde se gastou mais milhões vamos ver com os bancos. O que ainda pode acontecer nesses países. Sim. Porque as instituições financeiras desses países europeus, nomeadamente as caixas económicas dos Länder na Alemanha, nas regiões, estão em situações difíceis. Sim. É isso que me irrita aqui, é que nós portuguesinhos, cá no canto, Joaquinzinhos e Carapaus, não sabemos o que se passa lá. E eles vêm-nos aqui com um problema e vai da bitola grossa. E um dia destes nós vamos saber os problemas que existem em casas de outros vizinhos, porque na imprensa financeira internacional têm saído vários artigos, nomeadamente o Financial Times e outros, a falarem sobre a debilidade, sobre os níveis, neste momento, os rácios de muitos bancos europeus, os financiamentos que têm o nível às economias emergentes de outras regiões do mundo, que são economias com níveis de estabilidade muito voláteis, e, portanto, estão muito preocupados. Eles dizem, ainda não aprendemos pelos vistos com 2008, e atenção ao que aí pode vir. E eu gosto sempre de dizer a data, 4 de agosto de 2014, estou aqui a dizer isto e nós um dia destes vamos ver, quando for com bancos alemães ou franceses, vamos ver como é que é, se é a mesma medida tal e qual. Está a ver? E isso é que me incomoda, porque quando eles furaram a regra dos 3%, do Pacto de Estabilidade e Crescimento, foi-se alterar o Pacto. Quando nós furámos, tivemos que aplicar um programa de austeridade. E é esta União Europeia, com pesos diferentes e medidas diferentes, que eu não quero. E não aceito. E, portanto, isto aqui é uma diretiva que está em vigor. Mas isto não devia ter corrido assim. Agora correu, vamos construir, vamos ser positivos. Não vamos dizer assim, o banco mau é melhor ir para o lixo de todo, porque nós agora temos é que tratar bem do banco bom. Não. Se o banco mau puder correr razoávelzinho, deve-se fazer tudo por isso. Há bancos maus, como esse Northern Rock, que ainda deve uns 6 mil ou 7 mil ao Tesouro Britânico. Mas já pagou 3.500 ou 4.000. Não tenho os números certos. Sei que é mais o que deve ainda do que pagou, mas já pagou consideravelmente. E foi vendido. E quando foi vendido, julgo ao Virgin May, em 2011, houve gritos de alegria nos funcionários que ainda estavam no Northern Rock. E, portanto, é este trabalho de estudo, de aprofundamento dos assuntos, de não baixar os braços, de não acreditar no que dizem os tecnocratas só, de ir à procura de soluções novas, que eu acho que tem que ser feito em Portugal. E acho que Portugal é sempre, está a ver, muito bom aluno. Note, o Governo, eu disse isto aqui logo no princípio, fez o que tinha que fazer. O Governo não é supervisão de bancos. Eu tenho de dizer, mas o Governo não deu a cara, andou escondido. Bem, mas quando o Governo se mete, dizem que o Governo se andou a meter no que era do Banco de Portugal. Quando o Governo deixa o Banco de Portugal cumprir o seu papel, dizem que o Governo se escondeu. Por amor de Deus, eu acho que se há Primeiro-Ministro, eu até já falei disto aqui várias vezes, que às vezes parece que, não vou dizer que ele tem gosto, não tem gosto de vocês dar más notícias, mas faz questão de ser ele, uma vez até disse uma frase qualquer assim, em dar as más notícias é este. E, portanto, ele aliás hoje já comentou, a questão não está no Governo. Eu, como as pessoas que me estão a ouvir já devem ter visto, irrito-me bastante
é com o funcionamento do sistema de supervisão, já lá vai o BPN, o BPP, o BCP, o Banco Espírito Santo. O que é que falta mais do sistema financeiro? Está a ver? Entre outros, o Banifo, não sei o quê. O que é que falta mais? E, portanto, a supervisão nunca vê, nunca dá por isso. Então, isto tem que ser mudado mesmo. Lembra-se que você disse aqui várias vezes, em conversa comigo, não vamos ter um novo BPN. Pronto, já sabemos, não é bem igual. Mas o sarilho até podia ser maior. Não, o sarilho em termos de dinheiro é muito maior. O sarilho é maior, mas estou a dizer, se isto não acabar bem, é muito maior. Sim, sim. Se acabar bem, pronto, pode-se resolver de uma certa maneira. Agora, o peso disto na economia portuguesa é muito maior. Então, o quê? Vamos para outro? Nós agora olhamos todos... Caixa Geral de Depósitos, aparece alguém defender a privatização da Caixa. Importante a financiar as empresas, obviamente. Também ajudou o Estado de algum modo. Mas, ultimamente, esse papel tinha desaparecido, praticamente. Sim. E, portanto... Estavam com cada vez mais problemas de liquidez. Estavam com todos esses esquemas de interfinanciamento de empresa para empresa do grupo. E, portanto, os raças estavam a baixar, a liquidez era cada vez menor, cada vez menos emprestavam à economia. Refinanciar o banco tornou-se muito difícil. Temos que seguir em frente nesta nossa conversa. Vamos agora falar de Marcelo Rebelo de Sousa, que deu uma entrevista onde falou sobre as presidenciais. E teve uma das frases que disse interessante das coisas que disse foi que Passos Coelho prefere um presidente mais low profile, foi a palavra que disse. Estava-se a referir a si, ou não? Não sei. Os desígnios de Marcelo são insondáveis. Mas não sei. O que eu acho curioso... Pelo menos, olha, se Marcelo vier a ser candidato, já sabemos que ele defende um presidente intervencionista. E pelo que eu percebi do que ele disse, eu tenho aqui a entrevista, deve ter um papel interventivo mais amplo do que tem sido regra dos últimos presidentes, com exceções. Mário Soares no final, com Cavaco Silva, e Jorge Sampaio quando tomou a decisão em relação ao governo de Santana Lopes, acrescentou Marcelo, para quem Cavaco Silva tem tido uma posição muito parlamentarista. Portanto, ficamos a saber, pelo que eu percebo disto, que Marcelo gosta de como foi Mário Soares com Cavaco e Jorge Sampaio comigo. Portanto, fica mais clarificado o tipo de intervenção que Marcelo, se for candidato, defende para um Presidente da República. É isto que vamos ter ao longo deste ano, que é saber o que é que cada um pensa da função de Presidente. Eu acho que os Presidentes não devem estar em conflito com os governos, devem fazer público. Devem fazer por resolver os problemas. E vamos ver o que é que dirá Guterres, ou Rui Rio se for candidato, ou seja, quem for que seja candidato, ou se não for Guterres, quer dizer, também na área do PCP há de haver um candidato, diz-se Marinho Pinto. É bom, agora Marcelo Rebelo de Sousa há anos que fala das presidenciais. E pronto, ele agora está convencidista, anda sempre a falar em mim, Rui Rio, pronto. E põe-se de fora. Mas ele fala em tickets, é curioso. Ele diz que do lado da esquerda pode ser Guterres, Costa. Ou Guterres seguro. Se for Guterres, Costa é muito forte. E do lado do centro-direito diz Passos Coelho, Passos Coelho, Rui Rio, que ele considera menos provável. Bem, se calhar eu gostava que fosse Marcelo Rio, ou Rio Marcelo, ou Passos Coelho Marcelo, julgo que ele não acredita que seja possível. Eu não acredito é nos tickets. Eu acho que isso não deve funcionar como ticket. E, portanto, acho que um candidato presidencial que aceita ir em ticket com o partido está condenado logo de início. E por isso aqui, de facto, aqui tem outra divergência de fundo. Tickets só para restaurantes ou só ir para o metro, os passos do metro e da Carris, e aqui para presidenciais acho que não serve. A semana passada não falamos do Benfica. Eu já sabia uma frase. Já sabia que eu queria falar. Mas você não levar a mal. Se levar a mal, os espectadores desligam a televisão agora um bocadinho. Não levo nada a mal. Eu já sabia que íamos falar esta semana do Benfica, porque a época está correndo tão mal que ia ser assunto na mesma. Vamos então à frase. Vale gerar um bocadinho de falarmos de futebol. É uma frase de Jorge Jesus em Londres, depois do Benfica ter perdido com o Valência. Diz Jorge Jesus: espero não perder mais nenhum jogador, senão vou eu, vai tudo. Ele disse isso, não disse isto de uma forma dramática. Não, ele no fim da frase sorriu. Sorriu, foi de algum modo irónico. Mas disse. Mas surpreende este Benfica, ou não? Apesar de todas as desculpas que possam aqui surgir. Há menos 8 jogadores, uns estão lesionados, outros foram vendidos. E porquê é que sai tanta gente? Porque o Benfica precisa de dinheiro na SAD, não é? E porquê? Porque tem um empréstimo obrigacionista para pagar em outubro.
Estou a fazer eu de jornalista, não sei se já viram agora, Zé Carlos sabe tudo o Benfica. Exatamente, são reflexos da crise económica e financeira e quem sabe também do BES na situação do Benfica, como se tem falado. O que é compreensível também, houve no Sporting, o Sporting fez o ajustamento o ano passado. Portanto, eu, nesse aspecto, não critico o Luís Filipe Vieira, nem noutros, enfim, não sei se ele fez cedo demais ou tarde demais. Agora, para Jorge Jesus é diabólico. Jorge Jesus tem que fazer a equipa praticamente toda nova. Até o guarda-redes, eu ontem não vi o jogo quase nenhum. Ele já tirou coelhos da cartola, digamos assim, há pelo menos 2 vezes. Aquilo não é um frango, aquilo, coitado do Arthur, mas também atiram tão abaixo psicologicamente que ele era bom guarda-redes, não sei o que é que aconteceu àquele homem. Sim, ele tirou coelhos da cartola, quem? Os Júniores, os que vêm dos Júniores, João Teixeira... O Jorge Jesus, não, por exemplo, reposicionou o Enzo Pérez e fez um bom 6. Em épocas passadas. Então, não, extraordinário, só que ele agora não... Mas é preciso haver a matéria-prima. Estes jogadores são de qualidade mais baixa, segundo parece. E ele ainda não teve tempo para fazer isso. O Enzo Pérez demorou ainda um ano ou 2. Foi emprestado. E, portanto, agora o que é que veio como extremo-direito, por isso é que eu digo, o Jesus reposicionou, ensinou-lhe uma nova muito posição. Bem, mas precisa de algum tempo. Os benfiquistas têm que lhe dar crédito agora. E eu, como você sabe, sou um grande fã do Jorge Jesus. Portanto, eu nem excluo que ele, com esta matéria-prima, que entre bem no campeonato e que lhe comece a correr bem. Porque ele é muito bom treinador. E estou a dizer isto até para os benfiquistas que lhe andaram a chamar nomes uma data de tempo. Eu sempre disse isto e sempre disse até... Mas Jesus tem esse período de estado de graça, digamos assim, depois de estar há 4 ou 5 épocas no Benfica? Tem. Acho que o que ele conquistou ano passado lhe dá crédito agora e as pessoas percebem que a culpa não é dele. Não é? Ainda sai o Enzo Pérez por cima, que acho que o Cardoso já fez exames médicos na Turquia. Já saiu. Mais o Enzo Pérez, que dizem que amanhã, que entre hoje e amanhã, há reuniões definitivas. Bem, coitado, se ainda vai o Gaetan também, eu não sei o que é que ele faz, e mesmo fica o Gaetan, vai ser muito complicado. Portanto, eu escolhi a frase, porque a frase tem graça, mas também revela um estado de espírito. Vê-se o Jesus na linha lateral, já não sabe o que é que há de fazer à vida, só lhe faltou entrar lá para dentro e começar os pontapés à bola. E, portanto, olha, para dispersarmos um bocadinho e também para nos distrairmos destes assuntos tão pesados, escolhi esta frase da semana. Imagem da semana, a nomeação de Carlos Moedas com uma declaração do comentador Marcos Mendes, é o que vamos agora ver. Vítor Bento, eu acho que estaria numa shortlist. Portanto, enfim, já não tem hipótese, é uma pena, mas não pode estar em 2 lados. Agora, uma de certeza, acho que não vai ser ninguém do governo. Ninguém. E isso é positivo. Isto foi no princípio de julho. Isto é aqui uma brincadeirazinha, mas não é brincadeira, é séria. Para demonstrar que as pessoas às vezes, até quando se fala de candidatos a isto, aquilo, a vida política muda tanto. O Luís Marcos Mendes, como se vê, que é também uma coisa extraordinária. Você até pode dizer assim, está com ciúmes da informação do Marcos Mendes, não? Mas a informação foi dada ao país por um comentador televisivo. Já não é a primeira vez que eu Já não é a primeira... Bem, mas sobre uma medida destas. Eu aqui é que acho que o Banco de Portugal devia ter tido mesmo mais cuidado, ou lá quem foi. Não sei se foi o Banco de Portugal, pode ter sido outra entidade qualquer. Mas esta frase Marcos Mendes é de 7 de julho, e 8 de julho. Portanto, ainda nem há um mês. De certeza que não é de ninguém do Governo. Todos os comentadores falham. Também já falhei, ou analistas, todos falhamos. Agora, Carlos Moedas foi... E eu julgo que ele é uma pessoa competente. Lembre-se que, quando era para ir Maria Luísa Albuquerque, dizia-se o Ministro da Finanças sem moedas e o Eurogrupo, a União Europeia, já o aceitou, acha que é uma boa escolha. Agora foi ele escolhido, pronto, dizer, não tem perfil, não tem peso político, já dizia-se o mesmo Cardoso e Cunha, de João Deus Pinheiro não se disse, dizia-se outras coisas. Não há um que seja escolhido, um do centro-direita, quando é de esquerda normalmente é mais consensual. O Carlos Moedas... Mas acha que deveria haver aqui um consenso nesta escolha? É sempre bom haver um consenso. Os comentários não põem bem em causa sim. o Carlos Moedas como... É uma pessoa competente, ninguém pode dizer que ele é um tipo incompetente. Mas que, face às eleições de 2015, que neste caso deveria ser pelo menos um independente, não é? Pois, eu ouço essas opiniões todas, sobre isso a minha posição é esta. Eu não aceito as posições daqueles que dizem, por exemplo, devia ter sido alguém do Partido Socialista para favorecer o consenso, porque eu entendo mais importante que os consensos sobre cargos são consensos sobre as grandes questões nacionais. E não há praticamente um consenso sobre o IRC em todas as matérias que o Presidente da República está farto de fazer apelos para haver consenso. Ora, logo, quando é que a oposição queria um consenso? Na escolha de um titular de um cargo. Eu acho que não é a via mais recomendável. Acho que quando houver consenso sobre matérias substanciais, cria-se um clima também
para ser mais fácil o consenso, para um governo dizer assim, pá, agora vai alguém da oposição. Eu acho que é mais bonito. Eu vou-lhe só dar um exemplo. Eu, quando governei câmaras, tive sempre, nas nomeações que fiz para empresas municipais, etc., representantes do PS, ou do PS e do PCP. Sempre. Por exemplo, eu acho que António Costa, hoje em dia, a governar a Câmara de Lisboa, não faz isso. Já lhe disse isso a ele, não estou a dizer nas costas dele, espero que ele esteja a ouvir a CMTV também. São duas maneiras diferentes de estar. Portanto, eu sou um grande defensor desses entendimentos e que acho mau o monocolorismo no exercício do poder. Mas aqui entre PSD e PS o clima tem estado muito crispado, pois não se pode esperar nestas alturas que o Primeiro-Ministro diz, então pronto, ao seguro, olha, José Seguro, então pronto, vai um do PS. Quando estão os dois a ferver um com o outro, não é fácil. Não é fácil. O clima que tem sido criado não ajuda a isso. E a disputa interna no PS também não ajuda, porque cada um diz sua coisa mais alto contra o Governo ou sobre o Governo. Portanto, agora vamos ver se Moedas passa no Parlamento Europeu. Com tão poucas mulheres, mal esperava Juncker, de certeza, aos 60 e muitos anos, ter um problema deste por causa de mulheres, não é? Mas olha, é assim a vida. Mas não sei se passa, não vai ser nada fácil de passar. Cá estaremos para ver o que vai acontecer. Obrigado. Já agora, antes de acabar, olha, deixa-me sugerir este livro, A Torre de Basileia, sobre um banco que é o BIS, Banco Internacional de Pagamentos ou de Transações, com sede na Suíça, e que é um banco onde se reúnem os governadores dos bancos centrais, entre outras altas individualidades. Quase ninguém conhece, é um banco com cerca de 80 anos e que é uma das entidades mais poderosas do mundo. Este livro é de agora, da Adam Lebor, um grande jornalista económico, aconselho a que leiam, porque é bom que os portugueses saibam cada vez mais destas matérias para não nos apanharem na rede como o Carapau e o Joaquinzinho. Sobretudo de surpresa, não é? Exatamente. Marcamos encontros para a semana. Boa noite, obrigado. Obrigado, até para a semana, se Deus quiser. Atualizamos agora a informação sobre um incêndio de grandes dimensões que se aproxima da aldeia dos Pinheirinhos, em Sesimbra. O incêndio já provocou ferimentos a um bombeiro por inalação de fumos. A jornalista Ana Boto está no local. A ordem é de que ninguém passa, isto porque continua ativo. O incêndio começou por volta das 2h30 na zona de Fornos, no concelho de Alfarim. Isto porque o incêndio, que terá começado numa zona agrícola de vegetação densa, dominada por uma forte plantação de pinhal. Um incêndio que continua com uma frente ativa e que, onde já ficou ferido um dos elementos dos bombeiros devido à inalação de fumo, e o bombeiro acabou por ter que receber assistência médica. A ordem da GNR de Setúbal, são cerca de 30 militares que estão no local, é de que ninguém passa porque o incêndio ainda não está circunscrito. Depois de há cerca de 2 horas os meios aéreos, 2 Canadairs e um helicóptero da Proteção Civil estarem no local, no fundo, para ajudar neste combate às chamas. A intensidade do fogo, que obrigou já o corte da Estrada Nacional 379 no sentido de Alfarim, Cabo Especial, e ainda uma série de outras estradas secundárias aqui junto a Alfarim, na zona também da Azóia, para evitar que as populações se aproximem de um fogo que ainda não está circunscrito. São muitos os populares que se aproximaram desta zona de Pinheirinhos, isto porque o incêndio está a cerca de meio quilómetro das casas. No fundo, ainda há pouco, uma equipa da Polícia Judiciária de Setúbal esteve no local e que se mantém ainda para recolher eventuais indícios de crime, para perceber onde é que terá começado e quais serão as causas, porque começou este incêndio. A CMTV a acompanhar um incêndio que começou por volta das 14h30 na zona de Fornos, concelho de Alfarim, e que ainda não está extinto, portanto se mantém com uma frente ativa, depois de um bombeiro ter ficado ferido devido à inalação de fumo. Só está na bota a seguir este incêndio perto de Sesimbra. Vamos fechar o jornal, vamos saber o tempo para amanhã. Temperaturas a subir ligeiramente, mas ainda baixas para esta altura do ano. 23 em Viana do Castelo, por exemplo, 24 em Aveiro. São temperaturas um pouco abaixo do que seria de esperar em julho. No centro, Lisboa com 27, Coimbra 28, 30 em Castelo Branco e 31 em Porto Alegre, 30 em Santarém, temperaturas mais elevadas. E a sul, Setúbal com 28, Évora 31, Beja 32 graus e Faro 29 graus, com mínima de 19. Ponta Delgada, 24 de máxima, previsto para amanhã, com algumas nuvens do céu, 21 de mínima.
E por fim o Funchal, 22 de máxima, sol com algumas nuvens, poucas, mínima de 18. É este o tempo para amanhã. Fecha o CM Jornal, já a seguir fique com o mercado. Até amanhã. A seguir, mercado.